O desenvolvimento pessoal, ele está destruindo a sua vida sem mesmo você perceber. E é esse o tema do vídeo de hoje. Eu quero trazer para vocês algumas experiências que eu tive na minha vida, no decorrer da minha vida com desenvolvimento pessoal, como ele se iniciou na minha vida, como eu comecei a me interessar por esse tipo de conteúdo. E vou explicar para vocês o porquê que eu acho que ele está destruindo a sua vida e por que eu acho que ele começou a destruir a minha vida. Bom, eu já vou para 31 anos e desde os meus 21 anos, ou seja, 10 anos atrás, eu venho me envolvido com esse tema. Eu sempre fui um cara bastante tímido, inclusive a timidez é o tema do último vídeo que eu lancei, eu vou deixar nos cards que fica por aqui, também vai estar na descrição do vídeo. E por ser muito tímido, eu tive muita dificuldade com as coisas. Então eu comecei a me interessar, a buscar ajuda em livros, em vídeos, né, de autoajuda, de desenvolvimento pessoal. E eu comecei a entrar nesse mundo, a já consumir esse tipo de conteúdo, bastante conteúdo de desenvolvimento pessoal. E de fato, alguns conteúdos são muito bons, muito interessantes, tem muita coisa boa sim. Só que nessa busca por ser super produtivo demais, manter o foco, acordar cedo, aquela coisa toda, eu acabei me afastando de algo que poderia realmente ter me ajudado naquela época. E poderia ter me ajudado até hoje. O que eu estou falando é porque eu foquei tanto em desenvolvimento pessoal em toda a minha vida, buscando por conteúdos no YouTube, buscando por livros e consumindo e consumindo e consumindo, que eu não estava percebendo que eu estava sendo consumido por aquilo. Porque os conteúdos de desenvolvimento pessoal que tem na internet, inclusive o meu é um tipo de conteúdo de desenvolvimento pessoal. Apesar de que eu foco mais pelo lado cristão, mais pelo lado espiritual, não deixa de ser um conteúdo de desenvolvimento pessoal. Então eu não estou aqui falando mal do conteúdo. Eu estou falando da maneira com que a gente utiliza, na maneira com que eu utilizei esse tipo de conteúdo, acabou não me trazendo nenhum benefício. Esses vídeos, esse tipo de conteúdo de desenvolvimento pessoal, ele acabou me afastando da minha fé. Então eu comecei a enfraquecer na fé, a esfriar espiritualmente. Eu comecei a deixar Deus de lado. Porque toda vez que eu tinha algum problema na minha vida, em vez de ajoelhar no chão, ajoelhar e pegar a palavra e confessar a Deus e contar para Ele onde estava sendo a minha dor, eu ia para o YouTube. Abri o YouTube e ia lá pesquisar mais um vídeo. E quando eu vi, eu já estava nesse ciclo, era vídeo atrás de vídeo. Só que eu ainda sentia vazio, sabe? Eu sentia que nada dentro de mim mudava. Eu não estava conseguindo aquilo que eu estava vendo. Eu não estava conseguindo fazer as dicas que eles passavam. O desenvolvimento pessoal, ele nos vende a ideia que nós somos a solução para tudo, de que a técnica certa, o mindset certo, ele pode resolver todos os nossos problemas. Eu acabei encontrando esse tipo de vídeo, sabe? Esse tipo de conteúdo, livros também, onde vende esse tipo de técnicas, que se você meditar todo dia, se você buscar melhorar o seu sono, acordar cedo, técnica de respiração, e tudo isso é válido, é legal sim, me ajudou bastante, não posso negar, principalmente na minha ansiedade. Só que tudo que acontecia na minha vida, todo tipo quando acontecia alguma coisa de ruim e tal, eu sempre recorria a esse tipo de conteúdo. Então esse perigo da autossuficiência é que em vez de orarmos quando a gente está com problema, a gente acaba assistindo mais um conteúdo de como melhorar a nossa gestão do tempo, como dormir melhor, como focar nas coisas, como ter mais foco e menos distrações. E em vez de a gente levar os nossos medos a Deus, a gente acaba tentando criar uma mente inabalável. Algo que vai assim, a gente imagina que nós vamos nos tornar pessoas assim extraordinárias. E a gente esquece que somos falhos. Somos seres humanos, temos as nossas falhas e a nossa alma, ela pede socorro a Deus. O nosso corpo, ele quer louvar a Deus. E às vezes a gente acaba indo para o caminho errado. A gente enche desse tipo de conteúdo e acaba esquecendo de que Deus, ele é a solução dos nossos problemas. Jesus, ele se entregou na cruz por amor às nossas vidas. Ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores. E a gente só tem que ser gratos, acordar, levantar de manhã e ser gratos e viver a nossa vida.
Cada dia, devagar, dando um passo a cada dia, sem pressa, porque essa autossuficiência ela cria uma ilusão onde o nosso poder ele acaba sendo melhor do que o poder de Deus. Jeremias já dizia isso lá no capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Essa passagem ela é direta, ela mostra que a gente acaba colocando a confiança em nós mesmos ou em outras pessoas em vez de colocar no Senhor, que é quem pode nos sustentar, quem pode nos dar a verdadeira paz. E é por isso que eu falo que o desenvolvimento pessoal está acabando, ele está destruindo com a nossa vida, porque a gente busca tanto, toda vez que a gente tem um probleminha, vídeo, toda vez que a gente tem outro probleminha, livros, e aí a gente cai nesse ciclo, só que não alimenta nada. Não sacia a sede que está dentro da nossa alma de verdade, que é a busca a Deus, que é quem vai nos dar realmente a verdadeira paz. A verdadeira força, ela não vem das nossas técnicas, ela vem de Deus. A verdadeira paz, ela não é a ausência de problemas, mas é a certeza que Jesus está no controle. E a nossa fraqueza, ela não é um problema a ser superado por nós mesmos, mas é uma oportunidade para que a gente deixe Cristo agir em nós. Lá em 2 Coríntios 12:9 fala assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim, porque quando estou fraco, então estou forte. E em quem você tem confiado? Nas suas técnicas? Nas técnicas dos vídeos que você assiste? Ou em Deus? Ore sobre isso, busque mais a Jesus em vez de buscar mais sobre eu. Como eu posso fazer aquilo, como eu posso viver melhor, como eu posso mudar isso, eu. É sempre eu, a gente sempre busca o nosso eu e esquece de entregar a nossa vida a Deus. É Ele que pode nos dar essa verdadeira paz. E hoje a gente vive num mundo tão bagunçado, cheio de problemas políticos, financeiros, guerras e isso, e a gente esquece que a gente tem um propósito aqui. E esse propósito é aguardar Jesus, é aguardar a volta dele. E ele está às portas. A gente vê aí o que está acontecendo no mundo, famílias brigando entre si, polaridades políticas, né? Então a gente acaba esquecendo daquilo que importa de verdade. Então eu volto a reafirmar que o desenvolvimento pessoal ele não é ruim, mas onde está a sua prioridade? É isso que é o importante, é esse o tema desse vídeo. A nossa prioridade ela sempre tem que ser em Cristo, tem que ser na palavra. Quantas horas de vídeo de desenvolvimento pessoal você assiste por dia ou por semana? Agora, compara com a quantidade que você ora, a quantidade com que você lê a palavra. Está sendo coerente? Você está buscando aquilo que realmente pode satisfazer a sua alma? Que só Jesus pode, só Ele pode satisfazer aquilo que você está sentindo. Aquela angústia aconteceu comigo, acontece comigo até hoje. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa buscar quem realmente pode nos abençoar, com quem realmente pode nos ajudar. E não tem nada contra o desenvolvimento pessoal. Se você curte esse tipo de conteúdo, quer sempre estar inteirado, pode assistir, mas não deixe que isso seja o centro da sua recuperação, seja o centro da sua busca por resolver os seus problemas. Coloque Jesus na frente. E aí você vai ver realmente a mudança acontecer na sua vida. Então sim, busque conhecimento, busque desenvolver habilidades, porque a gente precisa disso para viver melhor, realmente. A filosofia, tudo isso é muito bom, mas não é o mais importante. Não é, porque a gente sempre vai ter um vazio dentro da gente, e esse vazio só é preenchido com a presença do Senhor Jesus. E eu fiquei muito cansado, estava muito cansado, eu cheguei num ponto que eu estava sobrecarregado. E aí quando eu pensei, eu me lembrei, poxa, eu tenho Deus, eu tenho a quem recorrer. Só Ele pode me dar essa paz que eu estou tanto buscando, tanto em vídeos, em livros, não preciso de tudo isso. Agora não é hora mais de continuar consumindo esse tipo de conteúdo. Era momento de eu parar, era momento de eu buscar a Deus. E é isso que talvez você deva fazer hoje. Então, se você está se sentindo atribulado, angustiado,
por causa dos dias, porque realmente estão pesados, vai até Deus, Ele vai te confortar. Ele quer te confortar, Ele quer te consolar. Ele quer te dar uma vida boa, Ele quer te dar uma vida em paz. Não quer dizer que você não vai ter problemas na sua vida, mas é entender que Ele está na frente, está cuidando de você, e aí a paz vem, porque Deus cuidando das coisas para a gente, nada mais poderá nos deter. E esse é o vídeo de hoje, bem direto, é só isso mesmo que eu tenho para falar. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, de se inscrever nesse canal e ativar notificações para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. E já deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, uma mensagem confortante, como você se sente e a sua experiência em buscar a Deus em vez de autoajuda. E eu espero do fundo do meu coração que você encontre a Cristo e que sua vida se enche de paz. Deus abençoe a todos vocês.